Então, Dorian, é uma grande alegria te receber aqui. Obrigada por aceitar meu Oi, boa convite. E eu noite. gostaria que você se apresentasse. Fica à vontade. Boa noite, tudo bem, Aline? Obrigada pelo convite. É um prazer meu estar aqui, é um prazer falar do livro, é um prazer falar da Recepção mesmo, que foi algo tão importante, assim, que mudou tanto a minha vida. Eu tenho 40 anos e eu escrevi o livro Meu Jardim Arco-Íris, mas eu não sou escritora, né? Trabalho com logística. E foi um universo totalmente paralelo, assim, o livro surgiu mesmo com a ideia de presentear minha filha, de como que eu vou contar para ela, como eu vou abordar esse assunto para ela. E foi muito legal, porque na época eu pesquisei e realmente não tinha nada falando sobre, nada que fosse infantil falando sobre ovorecepção, né? Sobre ovodoação. Eu achei vários livros falando sobre FIV, que são muito legais mesmo. É muito legal quando você explica para a criança nessas linguagens mais lúdicas, mais fáceis, né? Então, surgiu daí a ideia. E como você me Uhum. Bom, apresentou, com ô 36 anos eu Dorian, tentei. Oi? e sabe, só te cortando um pouquinho, sabe o que é mais interessante? Que a gente ficou tentando achar uma data para essa live, e aí mudamos a data, não sei o quê, e a gente nem se atentou e caiu na melhor data que poderia ser, porque aí hoje eu fui deslizar o Instagram e eu vi que hoje é o dia do livro infantil. Cara, e a gente vai falar de Eu um livro vi isso infantil também. lindo, maravilhoso. E eu, nossa, eu falei, nossa, tinha que ser hoje. Demais, Foi mesmo. É o destino. demais. É, tinha que ser. Mas conta, né? Quando que, assim, você falou, não, acho que agora eu quero ser mãe. Como é que foi? E eu imagino que o susto também, né? De descobrir, e você ainda nova, né? Com 36 a gente nem, tô nova ainda. A gente começa a ficar um pouco mais preocupado quando tá próximo dos 40, né? Como que foi? Na verdade, eu tinha certeza que eu ia parar de tomar o remédio e engravidar. Afinal, tenho uma irmã mais velha que tem 3 filhos. Então, para mim, sempre foi parâmetro de olhar e falar, não, dificuldade nunca nem passou pela minha cabeça. E aí, quando eu parei de tomar a pílula, a menstruação não vinha, não vinha, não vinha. Fiquei uns 3 meses sem menstruar. Comecei a pesquisar. E aí, quando você começa a pesquisar, começa a vir um monte de coisa, né? Mas a primeira Uhum. foi fazer o antimuleriano, onde deu muito baixo. E aquilo eu olhei na internet e falei, nossa, acho que não tá legal, né? Eu falei com uma amiga minha que era ginecologista, ela falou, tá bem baixo, acho melhor você ver com a sua médica, né? Acho que ela não queria me dar essa bomba, essa notícia, né? É. Aí eu falei com a minha médica, ela falou, olha, não tem nem 5% de chance de engravidar se a gente for falar de porcentagem, né? Uau. Então eu vou te indicar uma fertilização in vitro. Sabe quando você já escutou aquela palavra, mas você não faz ideia do que é, de como funciona? A única ideia que eu tinha era assim, nossa, é muito caro. Eu tinha essa sensação, mas não Sim. imaginava quanto, nem porquê, nem nada. E aí fui atrás. Daí nisso a gente já marcou umas 3 ou 4 clínicas, fui nas 3, escolhi um médico que eu gostava mais, repeti Uhum. esse exame, deu bem mais baixo, assim, um mês depois deu absurdamente mais baixo, Meu Deus. ou Você seja, repetiu naquela esperança dele estar errado, né? De estar melhor. é, exatamente, o médico falou, não, faz num outro laboratório, faz nesse laboratório aqui, que eu tenho certeza que vai dar melhor, tal. Deu assim, na época tinha dado 0,13, e aí baixou para Uau. 0,03. Ou seja, era quase zero, né? E aí foi numa dessas consultas que o médico falou: olha, seus óvulos são compatíveis com uma mulher de 44 anos. Eu falei, puxa, 44? A gente sempre escuta, né? Apesar de eu nessa época não ter estudado muito, depois eu vim estudar como que funcionava, tudo, mas, puxa, 44 anos já é uma menopausa precoce, né? E aí a casa caiu. Aí eu só me Nossa. lembro de eu na minha cama chorando e assim, aquele luto mesmo que a gente vive, que quem conhece sabe o que é, né? Sim. Você não vê luz nesse momento, você não vê nada, né? Na verdade,
precisa mesmo passar pelo luto para poder desenvolver alguma coisa. E aí eu fui para consulta, o médico ainda falou, olha, não, a gente pode tentar com seus óvulos. Ele até usou uma expressão que eu me lembro até hoje, não gosto muito dela, porque eu sabia que... Hoje eu sei que não ia dar certo, né? Pensando já depois de tudo que passou, mas, por outro lado, eu acho que foi necessário tentar com meus próprios óvulos, tá? Não acho que foi inválido. Mas ele falou assim, você não tem dinheiro... Vamos supor assim, você não tem dinheiro no banco, mas você tem dinheiro na carteira. A gente pode tentar com seus óvulos. E aí eu tentei. Uhum. Realmente não deu certo. Tentei uma Mas segunda você vez. conseguiu coletar um óvulo? Coletei 2 óvulos. 2 óvulos. Um não Nossa, mas estava para isso maduro. virar Não, um não estava embrião, maduro. O outro, no segundo dia, já morreu. E na segunda tentativa, é, eu tomei as injeções por 9 dias e meu corpo não deu um folículo. Não respondeu em nada. não respondeu nenhum. Ou seja, o Nada. retrato lá do antimileriano estava certinho, né? Era quase zero Tava, mesmo, né? E tava. importante porque não é só uma questão de qualidade, gente. Quanto menos vai tendo, é sinal que também, assim, tá chegando ao fim, entendeu? Então, a qualidade também fica comprometida, porque imagina, uma célula que tá lá há 30 e poucos anos esperando para terminar ali a divisão celular dela, né? Então, realmente, já fica a primeira dica, não importa qual a sua idade nessa live. Talvez você tenha 30 anos e entrou porque você quer adiar e você quer saber como é que é. Faz o antimileriano, exame antimileriano. Tem aqui no Nossa, perfil também, explica os exames. Porque isso devia ser uma coisa que a gente devesse saber na consulta de rotina com o ginecologista. Você tem 25 o anos, 26. ginecologista não Ah, tem fala. gravidez. Ah, tá bom, ó, deixa eu te falar, tem um exame para você avaliar, tá bom? Ó, é esse aqui. Pelo menos para você saber que ele existe, sabe? Porque a falta de informação é absurda e isso tem levado milhares de mulheres à infertilidade, a falta de informação. Eu acho que também acaba sendo um exame que o plano não cobre e é um pouco Sim, caro, né? Vamos falar aí de R$ 500 um exame. Na é, época, eu me lembro de ter pago em torno de R$ 500. é, E é difícil, né? Para quem não está pensando nisso, falar, não vou fazer agora, e vai é, passando, e vai passando. Mas o engraçado é. é que assim, eu nunca tinha visto nenhuma, eu Mas nunca tinha Dória, tido. Hum, hoje, tudo bem, o antimileriano raramente cobre mesmo no convênio, mas tem o ultrassom para contagem de folículos, que também é um exame que também dá um panorama, e isso a maioria dos convênios cobre. E outra coisa é que tem hoje uma ou duas empresas, se eu não me engano, uma é aquela Fertility, que eu já trouxe a fundadora aqui, ela eu vi, é muito contou que legal. ela é mais em conta e chega na sua casa, você faz o teste em casa, é super seguro, tudo certinho. E tem uma outra também, que eu não lembro o nome, mas assim, a gente tá vendo que tá ficando um pouquinho mais democratizada, assim, no sentido de as pessoas começarem a falar sobre isso, sabe? Então, se o problema é dinheiro, ai, nem sei se eu quero ou não, enfim, pena que essa live só chega para quem já tá passando pela infertilidade, mas é um negócio que vale a pena olhar, porque aí depois a conta chega, né? Tenta outros meios, né? Essa fertility eu já vi também, achei muito bacana, muito legal, mas para mim chegou tarde, mas assim, quando eu descobri, eu não tinha nenhuma amiga que tivesse passado por isso ou que tivesse passando, né? Para mim foi tudo muito novo, eu fui descobrindo tudo sozinha. Agora hoje eu falo para todas as amigas, eu tenho uma amiga que fez a coleta de óvulos, assim, com a minha ajuda, né? Assim, ajuda de falar, né? Com a minha história, ela Ela se congelou óvulos. congelou. Gente, isso é muito importante, porque assim, a gente não tá falando de certeza, né? Certeza ninguém tem, assim. Não é uma certeza que aí congelando você vai engravidar, mas gente, é uma segurança a mais, porque imagina, você com 30 e poucos anos, você não sabe ainda se você quer ter filho ou não, ou você já sabe que vai adiar. Você pode adiar 10 anos, 15 anos se você quiser. E aí, quando você for usar, ele tem a mesma idade de quando você congelou. Então, Oh, assim, que são lindo. coisas.
que podem parecer, ah, mas eu nem quero agora. Só que uma coisa é você não querer, outra coisa é você não poder. Talvez quando você tiver o interesse, você já não possa mais, como foi seu caso, né? Então, ninguém Isso. está querendo fazer terror aqui, não, mas é muito importante incluir isso no seu planejamento familiar. Assim como a gente programa viagem, programa trocar de carro, programa comprar alguma coisa, né? A gente tem que tirar a maternidade desse campo do, ah, se Deus quiser, ele manda. Ah, não, maternidade é instintivo, toda mulher nasceu para ser mãe, essas coisas todas que a gente acredita. E que no final pode ser que para você seja igual para Dorian, né? Então você nunca sabe. As pessoas, as mulheres estão deixando cada vez mais para procurar isso mais tarde. Não é uma regra, né? A mulher pode ter 40 anos e engravidar facilmente também. Mas, quanto mais informação a gente tiver, eu acho que se eu tivesse informação antes, minto. Vou confessar. Eu tive uma amiga que falou para mim, essa minha amiga ela já fez 10 filhos, ela não engravidou. Ela acabou, acho que ela tentou ovorecepção também, mas acabou não dando certo. Eu sei que hoje ela desistiu, mas ela chegou a falar para mim uns anos antes, falou congela tal, e eu não acreditei. Levei na brincadeira, falei, ah, imagina, congelar, não sei o quê. Mas também há 5 anos, há 3 anos já não era nem muito falado. E tipo, você achava que era um negócio só para as famosas, porque hoje tá esse boom, né? Explodiu com a pandemia, explodiu o número de pessoas que procuraram e tal, todo mundo falando disso, mas também não tinha, né, muita informação. É verdade. Mas é legal, eu acho bacana a gente falar disso. Até a ideia do livro também veio para levar informação, porque eu acho, eu senti muita falta de ter mesmo com quem conversar, tal. Então hoje, não só o livro, mas eu sempre falo nas minhas lives, se você quiser, entra no Insta do meu Jardim Arco-Íris, tem lá o meu, cai direto, na bio, cai direto para o meu celular. Se você só quiser conversar, pode vir conversar, porque eu vou ter o maior prazer de ajudar. Porque você Que falar com linda. alguém que realmente está passando pelo que você passou, não tem preço. É muito É, diferente do que é você muito falar com alguém diferente, claro. que, pela melhores das intenções da pessoa, ela não entende exatamente o que você está passando, né? Exatamente. Só quem passa é que entende, isso é verdade. Ô, Dória, e aí você chegou a fazer então com seus óvulos próprios, não deu certo. Aí você tentou de novo uma estimulação e nem teve óvulos. E aí, né? Aí Ó, você falou, putz, agora tá, o que que não, eu aí faço eu agora? já Como é que estava foi? eu já estava procurando, né? E aí essa história de ovo doação já tinha chegado no meu radar, assim. Eu já tinha visto. E eu tinha assistido uma palestra onde a palestrante falava assim: se você precisar de um rim ou de um coração, você vai ficar pensando de quem é o DNA ou você vai querer viver? Aquilo bateu em mim assim, ó, direto. Falei, nossa, porque a primeira sensação que dá, né, quando fala, você quer um óvulo doado? Você quer ter um filho de um óvulo que não é seu? O seu filho não vai ter o seu DNA? A primeira coisa é a negação. E como para mim também não foi diferente, foi uma negação. Eu me lembro de eu pensando, nossa, mas a minha filha não vai parecer comigo? Minha filha. Já estou sendo induzida, né? Porque é filha. Mas o meu filho não vai parecer comigo? Não, não vai. E tá tudo bem. Só que isso foi, foi a primeira sensação que eu tive. E depois eu fui aprendendo que existe a epigenética também. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas a primeira coisa foi eu pensei isso, falei, poxa, se eu precisasse de um rim, eu ia querer viver. Então, por que agora eu vou ficar preocupada com uma célula se o meu desejo é gestar? Porque eu acabei indo para a fila de adoção também, só que poderia ser uma opção, tá? Eu não descarto, mas eu queria gestar, eu queria ver a barriga Uhum. crescer, eu queria ver aquilo crescendo dentro de mim. Eu via grávida na rua, ficava babando. E sempre foi assim, né? Como eu falei, vi minha irmã engravidar 3 vezes. Nesse meio tempo que eu estava tentando engravidar, minha irmã mais nova engravidou. Então, assim, Nossa, problema de parece fertilidade na aí família todo não tinha, mundo, era só né? comigo.
É. Gente, só para esfregar na cara, né? Ai, ai. Não é fácil, né? A gente tá aqui rindo, mas assim, não é fácil, gente. É aquela sensação de que todo mundo engravida menos eu, né? E aí você fica sabendo da tia, da vizinha, da irmã que engravidou com 48, naturalmente, nem queria. Aí você fica sabendo da É moradora de bizarro. rua, usuária de drogas, que também tá grávida e nem queria, né? Aí, Uma enfim, revolta, né? não, e aí entra um monte de questionamento, né, de merecimento, tipo, Deus não me ama, não é pra eu ser, não sou merecedor, enfim. Gente, não deem espaço para essas coisas todas. Elas podem vir, mas não deixe que elas fiquem aí, né, enchendo sua cabeça de caraminhola, não deixa. Não, tem Bem, que e aí então você controlar, já tem que tá controlar os pensamentos. tem que controlar, porque senão a gente entra num ciclo que é tão maléfico e que afeta todas as áreas da vida, porque não tem como separar, né? A Dória é um profissional, da Dória é mulher, da Dória é não, filha, não tem como. Se a gente está afetado no nosso emocional, isso vai refletir em tudo na nossa vida, né? Então, estando desse lado aqui e ouvindo muitas histórias, sabe? Eu só consigo pensar que, meu Deus, a gente precisa fazer essa voz ecoar, precisa fazer as pessoas entenderem que existe reserva ovariana, que elas têm que saber disso, né? Poxa, que obstáculo que a gente tem para entender isso, a gente só entende na marra depois de tanto tempo, né? E tanto sofrimento, enfim. Então, por isso que essas lives são tão importantes, sabe? Trazer essas histórias de quem viveu isso na pele é muito importante. E aí estava procurando, então, a ovo doação, já era algo que estava no seu radar. Então, aí eu vi essa E eu vejo que palestra. isso que você falou da adoção e tal, até quando eu fiz o post de chamada da nossa live, uma pessoa colocou lá, não sei para que isso, porque filha é tudo igual, tem um monte de criança lá, né? E a gente tem que entender que são coisas diferentes, gente. Isso aqui não é uma substituição, a gente não está falando de uma moeda de troca. Ah, então se eu não posso, eu vou lá e pego. Não é assim que funciona, né? Uma coisa não Não substitui a é. outra e não invalida a outra, né? Cada mulher tem um desejo, e o seu desejo era sentir a experiência de ver a barriga crescer, de gestar, né? Isso, exatamente. Até porque um processo de adoção envolve muitas outras coisas, né? De você já ter que lidar com uma criança com um histórico, né? N coisas que eu vi no curso, mas que se fosse, poderia ser nossa opção também. Mas, enfim, Uhum. daí eu cheguei, procurei um outro médico e cheguei para ele e falei, já cheguei pronta. Falei, não me fale que eu posso fazer com meus óvulos, que eu não quero mais tentar, porque é um processo muito dolorido, né? Assim, é um processo desgastante de quem faz FIV. Então, eu falei, já quero ir para a ovodoação. E assim, eu achava que a ovodoação também eu ia tentar de primeira e já engravidar. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu passei por duas Olha doadoras, só. 4 transferências de embrião para dar certo na última. Uau. Então, na Nossa. verdade, assim, Tá vendo? Isso é a, importante falar, porque também tem isso. Primeiro, tem gente que acha que a FIV vai resolver o problema, vai fazer milagre. Ah, não. Às vezes eu falo de congelar óvulos, as pessoas falam assim: imagina, eu vou gastar esse dinheirão com isso, se eu tiver problema lá na frente, eu vou lá e faço uma FIV. Gente, as taxas de sucesso não são altas, não são altas, são baixas. Não é todo mundo que vai conseguir de primeira. Aí a pessoa pensa: ah, mas se o óvulo for doado, tá tudo certo. O óvulo é maravilhoso, é novinho em folha, tem qualidade. Mas também não é só o óvulo, é o ambiente uterino, é o momento, é tudo. Tem que tudo estar constelando ali juntinho, né? E acontece sim da ovulação não dar certo de primeira, como foi com você. então, eu tive que. E aí eu entrei todo numa preparação. Então, eu fiz acupuntura, eu mudei toda a minha alimentação, eu emagreci 8 quilos. Na última, eu procurei um imunologista, onde eu fiz uma preparação endometrial. Eu tomei um líquido que eles chamam de intralípide, que é de uma bomba de vitamina, assim, ácido graxo, acho que alguma coisa assim.
Eu não sei, falava, faz, eu faço. Não, eu nem contestava, sabe? Faz que vai dar certo, eu fazia. Então vamos que vamos. E aí, na Uhum. última tentativa, eu também coloquei 2 embriões, que nas outras eu sempre estava colocando de um em um. Na Tá, última a gente foi, colocou 2 e aí deu certo um. olha só. Então, tá. Eu acredito que Então, as coisas foram acontecem no 4 momento onde tem que transferências? ser. Foram. Olha só. E tudo da mesma doadora? Não, primeira vez foi uma doadora, eu só tive um embrião. Eu tive 6 Ah, óvulos tá. para gerar um embrião só. Na segunda, eu Tá. tive 7 óvulos, que me gerou 4 embriões. Então, a taxa foi ótima. Foi ótimo. Uhum. Mas aconteceu isso de não ter dado certo, e nessa última eu também tomei a injeção de enoxaparina, o Clexane. Então aí Sim. tomamos durante toda a gravidez, que eu não tinha problema de trombofilia, mas ele alegou como pelas falhas de implantação. Uhum. Entendi. Foi um protocolo que ele decidiu seguir por É. achar que tinha mais benefício do que risco, né? Tá. A minha Bem, ginecologista na época até falou: olha, podemos tirar, mas e a coragem de tirar? E dar não, alguma coisa errada? se tá dando certo, deixa Não, aí, vamos né? Vai tomar. mexer. Tá tudo bem, vamos de injeção a gravidez Lógico, toda. em time que tá jogando não se mexe, né? Vai que tira o negócio, não dá mais certo. Pelo amor de Deus, depois de tudo isso. Não, exato. Nossa. E quanto tempo durou, assim, de você entrar a primeira vez e achar que ia dar certo com a FIV, até você realmente engravidar da Vitória? 3 anos. 3 anos. E foi sempre. Você chegou a dar pausas assim ou não? Porque também tem um respiro, né? Pausa assim, Sim. pausa de 3 meses, 2 meses, só para respirar mesmo, para criar fôlego, até Uhum. financeiro, né? Para tentar outras É, alternativas e sim. seguir. Mas não parei. E você sabe que uma coisa que eu refleti esses dias numa outra live, que eu achei muito interessante para as tentantes que estão me ouvindo, foi a época que eu mais cuidei de mim. Foi a época que realmente eu mais É. lia livros de autoajuda, eu fazia meditação, eu fazia terapia, a própria acupuntura, que era maravilhosa, tal. Então hoje, olhando para trás, assim, foram os 3 anos que eu realmente mais cuidei de mim. Fazia exercício físico. Agora, com o bebê pequeno, eu não faço mais nada, né? Só cuido dela, mas que tá maravilhoso. Uma hora eu volto. Lógico. Sim, mas você sabe, eu sempre falo isso, que a jornada, né, que a gente chama de jornada, ela pode ser muito difícil, muito dolorosa, tipo, ai, mais uma coisa para fazer, nossa, mais um negativo, mais não sei o quê. Ou você pode olhar para tudo isso pelo lado bom, porque assim, se for olhar só pelo lado ruim também, você vai cortar os pulsos, entendeu? Você Você tem que achar um enlouquece. caminho. Eu sempre falo que a espera, a descoberta da infertilidade, esse momento de espera, ele é um convite ao autoconhecimento, né? E autoconhecimento pode também gerar um autocuidado. Então, a primeira coisa que todo mundo faz é mudar a alimentação, porque é o que é palpável, você está vendo ali que não vai favorecer. Exercício físico, por mais que a pessoa não faça nada, ela vai fazer uma caminhadinha, ela vai melhorar algum hábito. E aí, é um momento que você também se depara com sentimentos que você nem sabia que existiam, né? Então, sentimento de culpa, de vergonha, você se sente vulnerável e você tem que encarar suas sombras também, né? Encarar que, poxa, tudo aquilo que eu achava que era, não é. O que que eu faço com tudo isso agora? Então, realmente é um momento para cuidar do corpo, da cabeça, das emoções, né? Isso que você está falando faz muito sentido, eu acredito muito nisso. E eu sempre falo, já que E tem que encarar. esperar, espera da melhor forma, né? Cuida de você, cuida aí do seu tempo, da sua casa, né? Você falou de encarar sombras, né? É muito normal você estar nesse sentimento e você ver uma grávida. Não é que você sente inveja, mas você sente vontade de estar como ela. E você não é ruim por isso, Sim. sabe? Acolha seu sentimento. Eu senti muito isso nos 3 anos.
E a gente tem realmente que acolher o nosso sentimento e seguir em frente. Não, não, tá tudo bem, não sinto nada. Não, existe mesmo um sentimento de fracasso quando você vê que a pessoa do seu lado engravidou e você não consegue. Uhum, uhum. E tá tudo bem, é isso. É, a gente tenta, É. você tem que validar o sentimento, gente. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito aqui, conversando com um monte de psicóloga. Tem que validar o sentimento. Se você conseguiu identificar, né? Então, identifiquei. Eu tô com raiva, eu tô com muita raiva. Às vezes você vai ter raiva mesmo, você nem conhece a pessoa, ela tá grávida do seu lado, você tá com raiva dela porque ela tá grávida, não é você. Valida isso, Hum. né? Porque isso não te torna uma pessoa ruim, isso te torna humana. Você é humana, você vai sentir raiva, você vai sentir inveja, você vai se questionar, você vai se culpar, e aí depois você pega tudo isso e fala: não, ok, eu me perdoo, tá tudo certo, eu não sou a raiva, eu não sou a inveja, eu posso sentir, né? A gente sente, permita-se sentir isso e E eu não depois preciso me construir sentir isso. culpada por isso, né? Uhum. Ó, a Mônica tá falando, eu morro de raiva. A Rosana também tá falando, isso é muito verdadeiro. Então, é bem isso, né? Perguntaram Ó, aqui quanto tempo? Foram 3 anos, tá? Para engravidar. 3 anos, gente. Entrou três uma amiga anos. minha aqui de um grupo, porque nesse meio tempo eu encontrei um grupo de ajuda. Na verdade, eu tenho uma psicóloga de uma clínica que ela faz um grupo de apoio. E é muito bacana, porque você pode entrar, é de graça, qualquer um pode entrar, é da Vida Bem-vinda. Eu não era paciente da Vida Bem-vinda, entrei nesse grupo e é uma delícia, porque lá você encontra as pessoas que estão passando pela mesma coisa, ou às vezes muito pior do que você está passando, né? É. E aí você consegue conversar de igual para igual. Então a gente entrou nesse grupo aí, foi maravilhoso. A gente tem o grupo até hoje, assim, de WhatsApp, é muito bacana. Uhum. É, isso é muito importante. Essa rede de apoio, né? Porque assim, eu sempre falo, você estava andando, estava tudo certo na sua vida, e você ouvindo ali do ginecologista que seus exames estão todos normais, que tá tudo certo, que tá tudo ótimo, nananã. De repente, é como se acabasse o asfalto e tivesse um penhasco. E aí você cai, e você descobre um monte de coisa aqui quando você cai, né? Então, aí você se depara com todos esses termos, com tudo que tem no nosso organismo, né? Tudo isso para olhar. Aí você tem que levantar de novo. Quando você levanta, lá do outro lado tem mais um monte de gente igual a você. Só que é como se fosse um universo paralelo, porque você antes não sabia disso. O próprio termo, né, Porque as tentante. pessoas não Ninguém falam, sabe, só as sabe pessoas quem não contam. sabe quem é, E só as sabe pessoas, quem eu acho que tem vergonha mesmo. O meu marido mesmo, quando a gente descobriu, ele começou a ver que no trabalho dele tinha umas 3 ou 4 ali que também faziam FIV e que ele jamais Pois é. imaginou. Pois é. É igual quando você passa por uma perda gestacional, né? Você fica ali guardando pra você e tal. Aí, de repente, você vai numa festa, em algum lugar, você conta com uma amiga. Gente, pode contar. Chama 10 amigas numa rodinha, pelo menos 3, 4 já passaram. A infertilidade é a mesma coisa. Sabe aquele casal que tá há anos lá casado, fala, ah, não, a gente tá de boa, a gente tá curtindo. As pessoas não querem falar, elas não querem abrir essa vergonha, e que não é vergonha nenhuma, gente, sabe? Um ano sem engravidar é infertilidade. Infertilidade é uma doença. A Organização Mundial da Saúde reconhece. Se a gente pegasse toda essa vergonha para lutar, por exemplo, por direitos, são 15 milhões de pessoas passando por isso. Então você não está sozinha. E essa identificação que você está falando aí, que você encontrou nos grupos, isso é muito importante, né? Por isso que a gente está aqui, por isso que tem um monte de grupo de tentante, grupo de Telegram, grupo de WhatsApp. E esses que têm um direcionamento profissional, é melhor ainda, né? Porque você consegue realmente ouvir de quem estudou para estar ali falando com você. Então, é muito importante. Bem, mas aí, depois de 3 anos, finalmente você conseguiu engravidar. E como é que foi, né? Depois, eu imagino, todos os meses ali olhando, olhando, olhando e nada, né? Como é que foi realmente quando você viu o positivo ali, quando você soube que estava grávida? Você teve medo? Você teve alegria? O Foi, que você sentiu? não, foi muito legal porque a implantação anterior a gente teve uma gestação química que veio um beta muito baixo. Beta veio como 14 e na verdade acima de 25 que eles já consideram gravidez, né?
Veio 14, a gente esperou aquelas 48 horas para fazer o segundo e subiu para 16 só. Então, não era. Mas eu vi a linha ali, né? A segunda linha marcada. Então, eu já tinha tido uma experiência. E para fazer esse, a gente comprou um teste digital. E ele veio Uhum. assim e mostrou um grávida. Só que aí apagou. Aí eu olhei para a cara do meu marido, que a gente fez antes de ir fazer o exame de sangue. A gente acordou cedo e antes de fazer o exame de sangue, a gente falou, vamos fazer de farmácia. Daí saiu grávida, a gente, não é possível que ia dar grávida e depois vai dar não grávida, né? Só que ele começa a, recalcular, assim, que são 5 segundos. Só que aqueles 5 segundos que é uma eternidade, né? E aí começou a piscar, Nossa, piscar, piscar, e a gente assim, olhando e tal, aí deu grávida, 1/2. Nossa, aí é uma emoção, né? A gente tirou uma foto até de pijama, cara de sono, assim, essa foto de lembrança, assim, essa, muito boa. E que aí fomos legal. super animados pro laboratório, fizemos o exame, aí deu um valor bom, deu cento e pouco. E aí você tem que esperar Uhum. as 48 horas para Para dobrar. para para dobrar. E aí é uma outra emoção, né? Você fica esperando É. e fica dando lá o F5 no computador para ver se saiu o exame. É, 5 Aí eu me lembro segundos. que meu marido que viu, meu marido que viu, que ele é mais ansioso que eu, daí ele veio e não sei o que, né? Eu tinha subido para 300, então ali foi o primeiro alívio. E aí só começam as preocupações, né? Até 12 semanas, tal. Aí eu comecei a passar mal, foi maravilhoso. Eu agradecia cada vez que eu tinha que vomitar ou tinha enjoo. Eu tava ali feliz da vida porque tava dando certo, né? Tá evoluindo, que bom, né, que eu tô passando É, mal. Aí começam os nossa, adorei, chutinhos, assim. né? E aí você fica torcendo para chutar, né? Não, foi muito, muito bacana. Eu curti muito a gravidez, assim, todos os momentos. Uhum. Muito Aí tem uma amiga legal. falando que Ô, eu contei para Dori, ela por WhatsApp. Ela mora fora do Brasil, como é que eu ia contar de outra forma? não tem como. A Van Pérez está falando que você foi importantíssima no processo de congelamento dela. Cada frustração que veio, ela pensava nas suas palavras. E aí tem uma aqui, a Mônica tá falando lá da questão da raiva, que ela morre de raiva e morre de raiva quando falam que o bebê vai chegar. Mal eles sabem que eu estou tentando há 3 anos. É isso, né? A gente É, não dá sabe o que raiva falar mesmo, e às vezes Mônica. a gente quer, né? Enfim, essas palavras não tá grávida, não fala nada, né? Não fala nada, não tem por que puxar esse assunto, né? Ah, o que mais? Deixa eu ver aqui. Tem vários comentáriozinhos aqui chegando. Eu queria que você contasse para mim sobre o livro. Aliás, se você tiver ele por aí, você pode mostrar. Porque o livro é uma graça, né? E é um livro, e o que eu achei, ah lá, que lindo. O que eu achei mais interessante do livro é que ele foi feito para crianças. Então, isso para mim que foi assim o ponto alto, porque é uma preocupação muito grande e, obviamente, se o casal não quiser contar, ele não precisa contar, mas existem aqueles que desejam contar e não sabem como, né? Então, o livrinho, gente, ele faz uma analogia da sementinha, que a sementinha não era muito boa, que ela estava murcha, e aí alguém foi lá e doou sementinhas para eles e tal. E eu amei o que você fala lá da FIV, da fertilização em vaso. É, ficou Super legal, né? criativa. Então, as coisas foram surgindo, as ideias foram surgindo, assim, e ficou uma analogia muito bacana, né? Ó, fertilização em vaso. Olha lá. A ideia de Ai, contar que como fofo. se fosse uma flor, uma sementinha, já vinha da minha cabeça, porque, né, até quando a gente fala de uma concepção natural, vamos dizer assim, Natural. eles falam, né? Plantou a sementinha, não sei o quê. Então eu tinha aquilo. Mas aí foram vindo as ideias. Então, a parte do meu Jardim Arco-Íris, o livro eu lancei em outubro. Eu lembro que em fevereiro surgiu a ideia do. Nem tinha o livro pronto, surgiu o nome primeiro. Eu falei, deixa eu correr no Instagram, ver se tem esse Instagram. Aí tinha.
tinha o Instagram, eu peguei e já gravei o nome e deixei. Falei, a hora que surgiu o livro, vai. E aí foi surgindo as ideias. Depois eu achei uma pessoa, a Jennifer, que foi a minha ilustradora, que ela foi maravilhosa. Daí ela realmente me ajudou, assim, a gente conversou muito para chegar nessas ilustrações e para chegar com o resultado que deu mesmo. A, a Duda, né, que é a personagem do livro, seria o nome da minha filha, se caso a gente tivesse menina. Sempre a gente quis Maria Eduarda. Só que quando chegou na última tentativa, a gente falou, não, essa menina tem que chamar Vitória. Merece, Então ia né? ser Vitória ou João Vitor por conta da vitória mesmo dos 3 anos, da luta toda, né? E Sim. aí, bom, o livro conta a história, conta que fiz acupuntura, né? Tudo que ela orientava aqui. Uhum. Eu acho assim, o livro, eu já leio ele para Vitória, claro que ela não entende ainda, ela tem 8 meses, mas vai chegar um momento que ela vai começar a entender as flores, o que são, e eu acho que lá por uns 7 anos, hoje já dá para você explicar melhor o que é e dar o nome aos bois, né? Olha, a semente, é o Sim, óvulo, e tentar sim, contar mesmo. Em relação a contar, eu vejo sim. muitas famílias que não querem contar. Tá tudo bem também, porque eu acho que não existe uma verdade absoluta. Existe a verdade do casal e de como eles querem seguir. Para mim, eu sempre Exato. tive isso que eu queria contar. Mas falar para você, nunca passou pela minha cabeça, o que será que ela vai pensar? Será que ela vai pensar que eu não sou a mãe dela? Passa as coisas, porque a nossa cabeça é muito louca mesmo. Passa um monte de besteira, né? Mas Sim. mesmo assim, eu acho que a verdade é o melhor caminho. Então, por isso que eu escolhi o livro. Não tem nada a ser escondido, né? Assim, às vezes eu me coloco no lugar das pessoas que me procuram para falar da dificuldade da aceitação e tal, e eu não conseguiria não contar. Assim, acho que eu me sentiria muito mal se eu não. Tá? Não tô julgando ninguém, tô falando de mim. Eu me sentiria mal se eu não contasse, porque para mim a gente não conta o que tem que esconder. E isso não precisa esconder, né? Mas isso é tão forte, e só assim, um parêntese. O meu marido tem uma amiga que fez há uns 10 anos já, e ninguém sabia que foi óvulos doados, nem se falava muito nisso, assim, sabe? E um dia eu tava lá trabalhando na Crescer, a menina da redação do lado da Marie Claire falou assim: Ô, Aline, você não conhece ninguém que fez FIV? Que eu tô precisando de uma pessoa para ilustrar a matéria, tal, não sei o quê. Eu conheço a fulana, vou te passar o contato. Passei. Quando ela foi conversar, aí ela falou assim: mas eu não sei se eu sou a personagem certa, porque, assim, a minha filha, mas não é minha filha, 100% minha filha. E ela me contando aquilo, eu falei, nossa, primeiro que ninguém sabia que foi ovo recepção, e aí veio assim, desse jeito pra gente. E segundo, que nem pra ela, nem na cabeça dela, estava claro que a filha era 100% dela, sim, gente, porque não é a célula inicial que vai definir o todo, né? O ambiente uterino importa, que é o que você falou no início, a epigenética. Imagina, essa criança vai ser criada, você cresceu e você como que não é sua filha, né? Então é muito louco tudo isso. Aline, eu tenho maior orgulho disso, porque eu sempre pensei assim: se fosse na época da minha mãe, eu não teria filho, porque a ciência não tinha chegado a isso. Eu, eu tenho a ciência do meu lado para me ajudar, então eu tenho muito orgulho e eu quero mostrar para a Vitória que realmente a gente buscou ela. Não foi só uma gravidez normal, né? Vamos chamar de normal, mas e nem, também não quero desmerecer as maternidades normais, não é isso. Mas a gente buscou, ela foi muito desejada, ela é muito amada, a gente foi atrás até conseguir ela. Não foi que, né, assim, tô sentada esperando o que vai acontecer. Uhum, Eu tenho muito exatamente, orgulho. exatamente. Não, e tem muito que se orgulhar mesmo. Tomara que esse livro chegue assim nos quatro cantos da terra, porque
ajuda demais. Tem gente perguntando aqui, Dorian, como que faz para comprar? É só entrar no seu perfil, no link lá tem como que faz? Pode me mandar mensagem lá que eu respondo. Legal, legal, muito bom. Tem Bom, o meu um link livro na bio. A Dorian enviou, mas não tinha ninguém em casa, Mandei. voltou para os Correios, eu preciso ir lá resgatar, ainda não consegui. Tô doida para ver ele físico, assim, né, na mão, mas já É li a história. diferente, né? É muito linda, sabe? Quero te parabenizar por esse ato que com certeza já está assim abençoando a vida de outras famílias, né? Que não sabiam até então como que eu vou fazer, o que que eu vou contar, o que que eu vou falar. Agora tá ali, tá simples e tá natural, né? Eu acho que é isso, a gente precisa naturalizar isso, porque se cada vez mais tem mulheres adiando a maternidade, cada vez mais essa vai ser uma opção. E eu acho que a grande virada de chave é quando você deixa de ver isso como a falta de oportunidade para enxergar como oportunidade, né? Uma falta de opção para enxergar como oportunidade, que é justamente o que você falou. Se fosse 20 anos atrás, 30 anos atrás, você não conseguiria, não existiria essa opção para você, né? Então, é sim uma forma linda de gerar amor, de gerar vida, de ser mãe, de ser pai, tá? A Tina Kayama, é Tinai. isso? Ela, Tinai, Isso. ela está perguntando se você mudaria alguma coisa no seu processo que você passou aí nos 3 anos. Nos 3 anos, não, mas no meu processo, assim, se eu pudesse, se lá atrás eu soubesse, eu teria congelado óvulos. Por isso que É, hoje eu é falo isso. para minhas amigas que estão aí, não sabem o que vão fazer, congela e depois você pensa, sabe? Ah, mas é muito caro. Isso. É, mas vai valer a pena. Porque se eu tivesse congelado lá atrás, talvez eu tivesse. Eu já falei isso uma vez, mas talvez eu tivesse encurtado um pouco minha jornada, sabe? Mas, Uhum, por outro lado, eu uhum. vejo que foi Sim, importante eu passar por tudo isso. Então, não teria sim. mudado nada, só teria congelado mesmo. É isso. Gente, bom, Vitória tá aí, tá linda, tá saudável e Tá, é muito bonito. Eu fofa. nunca conversei com nenhuma mãe depois, né, que recebeu óvulos. E ela falou assim: ah, então, né? Ai, me arrependo, Você viu? nem Porque, lembra, Aline, não, você nem gente. lembra que são óvulos Isso é um doados. detalhe. Isso é um mero detalhe, exatamente. Você nem lembra. Você acha que você vai lembrar tanta coisa? E outro, gente, um outro ponto aí para reflexão é que a gente faz tanta questão do DNA só nesse momento, né? Em nenhum outro momento a gente fala sobre DNA. E outra coisa, será que se essa criança tivesse o seu DNA, ela seria diferente? Ela seria mais especial, menos especial? Ela, né? O que que tem no seu DNA que é tão Não, incrível que você não pode aceitar outro, né? e Então acho que também é às uma coisa vezes, pra gente pensar. eu escuto, às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu respeito o que você fez, mas eu não poderia fazer porque eu queria um filho que se parecesse comigo. Gente, minha irmã mais nova, que teve um menino, o menino é escrito o pai, escrito, não tem nada dela. E tá aí com o DNA dela. Então, assim, isso é muito É, relativo. não nada garante É isso. provado, né? É provado pela epigenética que mesmo se a gente colocasse a minha doadora tendo um filho com meu marido, por exemplo, não ia nascer a Vitória, porque a Vitória tem todo o meu sangue do útero, a célula tem a capacidade de se modificar no ambiente onde ela está vivendo. Então, Exatamente. ela é a cara do pai. Ah, Ah, é? É, E é isso, gente. E é isso. Quantas, né? Quantas pessoas não têm dois, três filhos, às vezes você olha e fala, nossa, mas é seu filho, né? Não parece nada com você, parece com o pai, parece com a avó, parece com outra pessoa. E outra também, né? Por que que tem que parecer com a gente? Pelo amor de Deus, né? e Que é narcisismo engraçado é esse? Tem igualzinho a ouvir gente. assim. É engraçado ouvir, por exemplo, a vizinha, assim, que a maioria das pessoas sabem, né? Quem tá no meu entorno sabe, mas a vizinha, assim, não sabe, eu não tenho por que falar, né? Mas ela fala, nossa, ela é a sua cara, né?
Daí, obrigada, então, mas eu dou risada por dentro, né? Porque ela não sabe de nada. É, não sabe. Mas é isso, gente. O que que importa, né? De quem que é a cara, de quem que. O que que importa, gente? É um filho, é uma Nada. criança, é seu filho amado, sua filha amada, e é isso que importa, né? Então, enfim, espero que vocês tenham aproveitado essa live. Eu amei, amei o livro, amei a sua iniciativa. E que bom que cada vez mais pessoas, né, estão falando sobre isso. Que bom que esse foi um assunto, sim, desde que a Viviane Araújo falou, que deu um boom nas mídias e que, meu, que naturalidade que ela falou, é isso, é naturalidade, sabe? Que alegria, que leveza, né? Então, acho que é isso, é tudo isso, sabe? Tá gerando amor, tá gerando vida, o bebê tá crescendo, tá tudo ótimo. E é isso que importa, sabe? É isso que importa. Então, quero te agradecer, agradecer sua participação, Dorian, agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora, quem vai entrar depois para assistir também. Aline, obrigada. A gente combinou antes da live. Vamos fazer uma live só de meia hora. O pessoal tá cansado, já tá Meu, tarde. A gente nem viu o tempo passar, já são 10 da noite. eu não sei nem por que Obrigada eu pelo faço convite. essas propostas, porque eu não consigo, eu falo mais que o homem da cobra, já são 10 horas. Mas passou super rápido, foi gostoso. Muito, foi muito bom, viu? Foi muito bom te conhecer. Gente, ó, beijo, beijo no coração de vocês, Obrigada. fiquem bem e que vocês possam ser felizes com a escolha que vocês fizerem, seja ela qual for, seja adoção, seja ovo-recepção, seja embrião-doação, ou seja, talvez decidir que tá bom, para mim deu, é hora de parar de tentar, tá Não tudo quero certo mais. também. Eu não acho que quem desiste fracassou de forma alguma, né? Desistir também é um grande ato, precisa de muita coragem. Então, tá tudo certo, que você consiga encontrar assim a paz pro seu coração, seja qual for a decisão, tá? É isso. Beijo, beijo. Beijo, Tchau, fiquem com Dória. Deus. Tchau.